das aplicações de diodo Zener é ser utilizado em circuitos chamados de circuitos ceifadores, né? Então, a gente tem um conjunto de circuitos, tipicamente, lá na eletrônica 1, a gente fala de circuitos ceifadores, grampeadores e retificadores. Os retificadores são os mais convencionais, mais básicos, né? Que eu transformo o sinal alternado no sinal contínuo, ou pulsante, né? Ou contínuo com o uso de capacitores ou capacitores e indutores. Agora, os circuitos ceifadores, grampeadores, e ainda tem também os circuitos multiplicadores de tensão, são aplicações do diodo e do diodo Zener, né? Então, o circuito ceifador, o próprio nome já diz, né? Ceifar, cortar, retirar, eliminar. Então, eu ceifo, eu corto, eu elimino uma parte do sinal. Então, eu pego uma parte do sinal e corto ela. Com qual objetivo? Depende do circuito, né? Muitas vezes, isso pode ser até considerando algo relacionado à segurança, né? Se eu não quero que a tensão exceda determinado valor, né, nem positivo e nem negativo, eu posso colocar um diodo Zener, porque o Zener, em condições normais, ele fica desligado. Se a tensão alcançar determinado valor, né, o que vai acontecer? O Zener vai ligar, no que o Zener liga, ele regula a tensão nos seus terminais. O Zener é um componente básico aí dos circuitos reguladores de tensão lineares. Então, os circuitos reguladores de tensão lineares, eles usam diodo Zener. O diodo Zener é a base destes circuitos. Bom, então, veja bem, vamos lá. Uma das maiores e mais importantes aplicações de diodo Zener é servir como regulador de tensão, proporcionando tensões estáveis para o uso em fontes de alimentação e outros instrumentos. O circuito da figura abaixo é implementado com o uso de diodos Zeners, e a tensão aplicada na entrada do circuito é senoidal, cujos valores máximos positivo e negativo variam entre mais 20 e menos 20. Após passar pelos diodos Zeners, a tensão na saída foi limitada e varia entre 9,1 volts positivo, que é o limite da tensão no semiciclo positivo do sinal de entrada, e no semiciclo negativo do sinal de entrada, esse sinal foi ceifado, né, foi regulado em menos 5,1, conforme ilustrado na figura. Então, eu tenho uma entrada alternada com pico de 20. Esse sinal aqui, ó, eu posso dizer que é uma entrada alternada com alternada senoidal, né? Vamos classificar bem, que esse sinal poderia ser de onda quadrada, de onda triangular, de dente de serra, de outros formatos. Então, é um sinal alternado com uma tensão de pico de 20, ou também eu poderia falar que a tensão de pico a pico é 40, ou eu poderia falar que a tensão RMS é 20 dividido por raiz de 2. Né? Se eu pegar aqui 20 e dividir por raiz de 2, está me dando 14,14. Então, eu poderia dizer que a tensão de entrada é 14,14 RMS, ou, em outras palavras, 20 volts de pico, ou 20 volts de pico ou 40 volts de pico a pico. Então, são formas de representar, de caracterizar o sinal de entrada. Então, nesse caso aqui, ó, eu tenho um resistor, e aqui nesse bloco onde está a interrogação, ele vai ter um circuitinho contendo diodo Zener. Agora, que circuito que é esse que está aqui contendo diodo Zener? Esse tipo de circuito aqui pode ser facilmente simulado no Proteus, viu, gente? Tem até um roteiro na disciplina de eletrônica analógica 1, no EAD, a gente trabalha 4 roteiros. Na verdade, são 3 roteiros, aí quando dá tempo, a gente trabalha um 4º roteiro. Só que eu não inseri essa simulação lá, porque eu tive que escolher, né, as mais importantes. Aí eu coloquei, tem uma aplicação com Zener, mas é diferente, tem com transistor e tem os circuitos retificadores, né? Então, eu tenho um roteiro que trata de circuitos como esse. E assim, na simulação, no Proteus ou em algum outro software, como
por exemplo, o LT-Spice, o PSIM, ou algum outro software de eletrônica, a gente consegue ver com precisão essa atividade de ceifar, né, de cortar, de retirar uma parte do sinal. Veja, se esse semiciclo positivo ele está sendo ceifado em 9,1, então eu vou considerar que o diodo Zener, que está regulando no semiciclo positivo, ele tem a tensão Zener igual a 9,1. Contrapartida, no semiciclo negativo, se eu estou regulando em menos 5,1, quer dizer que o diodo Zener, que está envolvido na regulação de tensão no semiciclo negativo, vai ser de 5,1. Então, essa é a primeira análise que a gente tem que fazer. Feito isso, agora é avaliar, né? Eu sei que tem um Zener de 5,1, que tem um Zener de 9,1. Se a gente olhar aqui nas opções de resposta, ó, todas as opções de resposta têm um Zener de 9,1 e um Zener de 5,1. Então, enfim, o que eu comentei até aqui agora, vamos dizer, é óbvio, né? E você não chegasse a essa conclusão, você ia chegar pelas possibilidades de resposta. Agora, qual que é a configuração? Aí eu tenho que lembrar, o Zener, ele trabalha na região reversa. Então, se o Zener trabalha na região reversa, o que acontece? Ele tem que estar polarizado reverso para regular. A tensão nos seus terminais, ela tem que alcançar pelo menos o valor da tensão Zener, pelo menos, e ele tem que estar polarizado reversamente. O Zener estando polarizado reversamente, perfeito. Então, ele vai regular a tensão. Então, vamos pensar aqui, ó, semiciclo positivo tem mais em cima e menos embaixo. A corrente vai circular aqui, ó, nesse sentido. Esse ramo eu tenho 2 diodos, eu sei que é 2 Zeners. Um Zener vai estar polarizado reversamente e o outro Zener diretamente. Olha a minha afirmação. Um Zener vai estar polarizado reversamente e o outro diretamente. Por quê? Porque o Zener polarizado reversamente, ele está regulando. Se os dois estiverem polarizados reversamente, os dois vão estar regulando. Se os dois estiverem regulando, então eu vou ter que somar 9,1 mais 5,1. Aí eu teria 14,2. Então isso não faz sentido. Eu não estou regulando 14,2. Eu estou regulando. Num semiciclo, um Zener funciona como Zener e o outro funciona como um diodo comum. No outro semiciclo, se inverte. Um Zener funciona como diodo comum e o outro funciona como Zener. O que eu estou falando aqui diz respeito ao funcionamento do Zener. O diodo Zener, quando ele é polarizado diretamente, ele funciona como um diodo comum. Quando ele é polarizado reversamente, ele funciona como o Zener, um diodo regulador de tensão. Então, veja, se no semiciclo positivo eu estou regulando 9,1, então o diodo de 9,1 no semiciclo positivo, ele tem que estar polarizado reverso. E o diodo do 5,1 no semiciclo positivo, ele tem que estar polarizado direto, porque direto ele não está regulando. E o contrário, no semiciclo negativo, o diodo de 5,1 tem que estar reverso e o de 9,1 tem que estar direto. Porque quem vai prevalecer é o diodo Zener, que vai regular 5,1. Então, veja, no semiciclo positivo, ó, aqui tem mais, aqui tem menos. A corrente vai circular no sentido horário aqui, ó. Então, quem está reverso? Veja que a letra E é justamente essa situação. O diodo de 9,1 vai estar reverso, ele vai estar oposto, a seta do diodo vai estar oposto ao sentido da corrente, e o diodo de baixo vai estar direto. Esse diodo de baixo aqui, ó, vai estar polarizado diretamente. Porque o sentido da corrente é esse, ó, o sentido direto. Como se a gente estivesse analisando aqui, né, o sentido horário. E no semiciclo negativo, eu vou ter o mais embaixo e o menos em cima. Então, a corrente sai de baixo para cima. Consequentemente, o diodo de 5,1 ele está reverso, porque a corrente está entrando no cátodo
e saindo no anodo. Já o diodo de cima, a corrente está entrando no cátodo e saindo... Desculpa, a corrente está entrando no anodo e saindo no cátodo. Então, esse diodo de cima está polarizado diretamente, o diodo de baixo reversamente, no semiciclo negativo do sinal de entrada. E no semiciclo positivo do sinal de entrada é o inverso. Diodo de 9,1 polarizado reversamente, funcionando como um Zener, e o de 5,1 polarizado diretamente, não operando como um Zener, funcionando como um diodo comum. Então, a resposta certa, né, para esse circuito ceifador é o item E. Então, a questão 28 da prova de engenharia elétrica do ENAD, de 2011, né, basicamente é o item E. Por quê? Porque trata-se de um circuito ceifador, onde no semiciclo positivo eu ceifo regulando o sinal em 9,1, como se eu tivesse tirado o pico da senoide, e aqui tirado o pico da senoide, o pico negativo, regulando em 5,1. Veja que aqui, ó, em momento nenhum falou que o diodo Zener é um elemento ideal, né? Ele não falou que o diodo Zener, considerar o diodo Zener elementos ideais. Agora, esse tipo de questão aqui, para ela ficar mais correta ainda, quem elaborou ela poderia ter considerado a soma do 0,7 do diodo Zener quando operando como um diodo comum. Para ficar mais correto. Por quê? Porque no semiciclo positivo, eu estou regulando 9,1 nesse diodo aqui. Mas o diodo de baixo ele está conduzindo. E ele não é ideal. Ele é um Zener, mas ele é um Zener quando polarizado reversamente. Quando polarizado diretamente, ele funciona como um diodo comum. Então, a queda de tensão nele, se ele for de silício, vai ser algo próximo de 0,7. Então, na verdade, eu deveria ter aqui algo próximo de 9,8 no semiciclo positivo e no semiciclo negativo algo próximo de menos 5,8. Isso deixaria esse exercício mais correto, né, do que da forma que foi considerado, certo?